é diferente de você estar presente, vigiando, vou vigiar aqui para ver o que a pessoa está fazendo, ou estar presente para identificar onde você precisa atuar como líder. E eu te falo, estar presente para observar onde você pode atuar e preencher os espaços é muito mais importante do que estar lá para vigiar. Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Acelerando a Sua Liderança. Nesse programa eu te dou elementos, ferramentas, muita informação e conhecimento para você acelerar, transformar a sua liderança e conseguir gerir times que geram resultados. Fazer gestão de equipes que geram resultados. Isso é bom para você? Eu sou a Erika Guerra e eu sou especialista em desenvolvimento da liderança. E o episódio de hoje é: você não precisa ser ríspido para ter uma equipe que gera resultados. E isso gera um pouco de confusão, porque alguns líderes acreditam, algumas pessoas acreditam, que se o gestor for bonzinho, se ele for assim tranquilo de lidar, ele não consegue ter times que geram resultados. E eu vou te mostrar hoje que não é bem assim, que não tem nada a ver com rispidez, né? Com ser ríspido ou não ríspido, ser bonzinho ou não ser bonzinho, nada a ver com isso. Para você ter times que geram resultados, alguns elementos são muito importantes e são esses elementos que eu vou trazer aqui para você hoje. Então, já aproveita, pega esse vídeo, compartilha com outras pessoas que você sabe que precisam saber que não precisa ser ríspido para ter times, para ter equipes que geram resultados e que conseguem fazer as pessoas terem resultados na sua organização, no ambiente que você trabalha, enfim, onde você está. Então, aproveita, pega aqui esse vídeo e compartilha com as pessoas que você sabe que precisam. E por que esse tema é importante? Por que falar, né, que não precisa você, líder, ser ríspido para conseguir ter resultados, gerar resultados com seu time é importante? Porque quando você líder, entende o que leva as pessoas a se envolverem, se engajarem, motivarem em uma causa, se envolverem, se comprometerem com os resultados da organização, com os resultados da sua área, você vai ver que isso vai fazer muita diferença na sua forma de liderar. Você vai ver que você vai conseguir, você vai aprender a lidar com as diversas situações no dia a dia e conduzir o seu time para o resultado. Por isso que é importante. E aí, tem algumas pessoas, alguns líderes que acham que isso é balela. Falam, não, Érica, isso é bobagem. Eu lido aqui no dia a dia dessa forma e tá tudo certo. Eu não vou... esse negócio de líder que é bonzinho acaba sendo o bobo da situação. Eu vou te dizer que não é sobre ser bonzinho. E não precisa ser ríspido, não precisa lidar com as pessoas de uma forma agressiva, né? Às vezes sem se preocupar com as pessoas, não precisa. Eu vou te mostrar aqui que o caminho é um caminho diferente. Para você conseguir construir essa interação e levar o seu time a ter resultado, você precisa de algo a mais. E eu vou trazer aqui para você um elemento hoje que vai te levar a esse algo a mais e nós vamos desconstruir essa mentalidade, né? Esse pensamento limitante, essa crença limitante que durante anos foram colocadas aí nas lideranças, né? Há muito acreditava-se que o líder ele tinha que ser carrasco, né? Não podia ter proximidade com as pessoas, que isso, né, era esse tipo de liderança que era valorizado. Inclusive, uma pessoa falou comigo, eu fiz um evento da Nova Liderança e uma pessoa participou e depois eu mandei mensagem para essa pessoa e ela respondeu assim, Érica, esse negócio de a liderança que as empresas estão buscando é tudo balela, porque na verdade, sabe o que a liderança que as empresas querem? Aquele líder que chega lá e não tá nem aí para a equipe e fica só esperando a equipe trabalhar, que não se envolve com nada. E eu fiquei muito decepcionado quando eu assumi uma posição de liderança e que eu percebi o tipo de liderança que realmente as empresas estão valorizando. E eu vou te dizer, a percepção dele é uma percepção errada? Não necessariamente, porque existem muitas empresas que ainda não se deram conta e estão muito atrasadas, vou fazer essa ênfase aqui, que ainda não se deram conta de que esse estilo de liderança
liderança, ele não é perene, ele não leva a sua organização para o outro nível. E no curto prazo pode parecer muito bom, mas no longo prazo não é bom e não vai levar a organização para esse lugar que a organização quer. Porque todas as empresas querem crescer, querem ter um espaço no mercado, querem acompanhar as mudanças. E eu vou te dizer que existem muitas mudanças acontecendo e acontecendo muito rápido, e as organizações que não acompanharem essas mudanças vão estar fora e muito rapidamente. E é uma coisa assim impressionante que é num piscar de olhos. Vocês estão vendo aí, né, as notícias, as últimas notícias? Vocês viram a notícia da Americanas, por exemplo, né? De um dia para a noite, a Americanas mostrou um rombo de 20 bilhões de reais. De um dia para a noite, do nada, né? E a empresa estava super bem posicionada no mercado financeiro, super bem posicionada no mercado de ações, e aí de repente ela vai e coloca lá esse rombo, aliás, de 20 milhões de reais no resultado da organização. Imagina, de um dia para a noite tudo mudou, tudo virou, e isso tem acontecido de uma forma muito recorrente. Então, ó, abra os seus olhos, fica de olho, tá? Fica de olho. Olha só, o que acontece, né? Existem muitas limitações que foram colocadas na mente das pessoas, das lideranças, nas empresas ao longo do tempo. E essas limitações, elas são reais, são crenças que os líderes acreditam fielmente, que os profissionais em posição de liderança acreditam fielmente. E quais são essas crenças? Eu trouxe 3 aqui para enfatizar a importância da gente falar como os líderes precisam gerir suas equipes para dar resultado. Então, olha só, muitos líderes acreditam que para gerir times que geram resultados, para levar esses times a terem resultados, eles precisam ser ríspidos, precisam ser duros. Podem ser aquele líder que está ali no dia a dia envolvendo, não, sou ríspido, sou duro porque tem que ser assim. E eu te falo, isso é uma crença que limita o comportamento da liderança. É uma crença que limita a forma de gerir, de estar com as pessoas no dia a dia. Outra crença que as lideranças foram construindo ao longo do tempo: não podem parecer bonzinhos porque senão as pessoas aproveitam. Sabe aquela máxima de que, se eu for bonzinho demais, as pessoas montam. Se eu for bonzinho demais, as pessoas se aproveitam da situação e querem cada vez mais. Existem pessoas que, de certa forma, assumem essa postura? Acredito que sim. Mas tudo que você acredita, isso se torna verdadeiro. Então, se você acredita que as pessoas são más na essência, que tudo que elas fazem tem uma intenção por trás, você está certo. Agora, se você acredita que as pessoas são boas e que elas estão ali para trabalhar, para entregar o melhor delas e para fazer as coisas acontecer, você também está certo. Então, o que você acredita vai te levar a lidar com as pessoas daquela forma no dia a dia. E isso vai fazer muita diferença na sua liderança. Isso vai fazer muita diferença na forma como você lida com as pessoas, duas questões no dia a dia. Então, imagina, se você acredita que a pessoa está ali dando o melhor que ela pode, fazendo o melhor que ela pode para levar a equipe, para levar a empresa a ter resultados, você vai agir com essa pessoa dessa forma. Faz diferença de quando você acredita que a pessoa não está ali com uma boa intenção? Faz diferença? Porque a sua forma de lidar, ela vai mudar, ela vai ser diferente. E aí você vai conduzir as pessoas para levar a esse resultado, se você acreditar dessa forma. Agora, se você pensar que as pessoas estão ali querendo só se aproveitar, e aí você vai estar sempre se desconfiando das pessoas, você vai estar sempre conduzindo os assuntos de uma forma como se você não pudesse confiar, de uma forma como se as pessoas estivessem ali para burlar, né? E isso vai condicionar a sua forma de lidar também com as pessoas no dia a dia. E aí também é verdade. Uma outra crença muito importante para a gente desconstruir: um olho no peixe, outro no gato. Quem já ouviu essa frase? Vou estar sempre vigiando, vou estar sempre olhando o que as pessoas estão fazendo, porque é isso que faz as pessoas trabalharem da forma correta, trabalharem de uma forma bem feita. Estar presente é importante? Na sexta-feira passada, na live da sexta-feira, nós discutimos um pouco sobre isso, né, Eduardo? Eduardo está aqui participando e a gente falou um pouco sobre presença, né, junto com o Glauber. A gente falou sobre a presença, de estar ali presente. E é diferente de você estar presente vigiando, vou vigiar aqui para ver o que a pessoa está fazendo, ou estar presente para identificar onde você precisa atuar como líder. E eu te falo, estar presente para observar
observar onde você pode atuar e preencher os espaços é muito mais importante do que estar lá para vigiar. Porque quando você está na área para vigiar, as pessoas ficam desconfiadas e acham que você não confia, porque na verdade, de fato, você não está confiando, né? Então, quando você está lá para contribuir, tirar na frente os problemas e ajudar o time a chegar nos resultados, isso vai fazer muita diferença. E isso vai te levar a conduzir o seu time para o resultado. Porque o time está trabalhando, está buscando resultado. Se tem algo que está impedindo e que você pode entrar, preencher, tirar da frente, isso vai ajudar o time a performar e vai ajudar a equipe a chegar no resultado que ela precisa. Então, essas três crenças limitam a liderança no dia a dia. Essas três crenças limitam a liderança a realmente enxergar que o time está ali para fazer o melhor. Então, acreditar que precisa ser rígido para fazer o time gerar resultado, que não pode parecer bonzinho, senão as pessoas se aproveitam, que precisa vigiar. Eu preciso vigiar o meu time. Essas três crenças te limitam para ter realmente uma gestão que leva a equipe a ter resultados. E aí, olha só, tá bom, né? Entendi que essa crença me impede de gerar resultado, me impede de levar o meu time a gerar resultado. E eu vou te trazer aqui hoje um elemento para você colocar no seu dia a dia. E esse elemento vai fazer toda a diferença. Porque dentro desse elemento tem 3 atitudes que vão te ajudar a gerir o time para conduzir para o resultado. Olha só, esse fator importante aqui vai te levar a conduzir o time para gerar resultado. E sabe em que esse fator está pautado? Está pautado na orientação, está pautado na comunicação. A comunicação e a orientação, ela faz toda a diferença. E a comunicação é uma ferramenta importantíssima. E eu vou te dizer qual elemento aqui você consegue colocar em prática, colocar já para funcionar. Primeira coisa, olha só, presta atenção, definir objetivos claros. Muitos líderes, muitos profissionais em posição de liderança não definem objetivos. Começa a trabalhar, ensina atividade, essa atividade que você vai fazer e pronto. Definir objetivos, ter objetivos, onde nós queremos chegar, qual é o nosso principal desafio, qual é a nossa principal meta, como que a gente vai trabalhar essa meta. Isso faz toda a diferença. Quando as pessoas trabalham sem saber o porquê elas estão fazendo aquilo, elas fazem aquilo de forma automática, elas não criam conexão com a empresa, não criam conexão com o que está sendo feito. E isso atrapalha na gestão do time para gerar resultado. Então, definir objetivo. E eu vou te falar aqui um desafio para você já começar hoje. Qual é o objetivo da sua equipe nessa semana? O que você está esperando do seu time para essa semana? Mas não pode estar só com você. Você precisa levar para as pessoas, verbalizar para as pessoas do seu time. Qual é o nosso desafio dessa semana? O que eu espero de você nessa semana? O que precisa acontecer para chegar no final da semana e a gente saber que esse objetivo foi cumprido? Olha a comunicação funcionando aqui e a necessidade dessa clareza, dessa transparência de eu inicio a semana sabendo o que eu preciso fazer e chega ao final da semana sabendo se eu entreguei ou não o que foi combinado. Sabe qual é a maior armadilha de definir o objetivo? As tarefas urgentes. Tudo que é muito urgente, aí vai chegando coisa, tem isso aqui para fazer, isso. Chega no final da semana, a equipe inteira trabalhou muito, todo mundo trabalhou muito e não consegue medir o resultado. E não consegue chegar lá no final da semana e falar se atingiu o objetivo ou não. Por quê? Porque não tem clareza. Pelo que nós estamos trabalhando? Qual é o objetivo dessa semana? Como eu vou saber se eu entreguei ou não, se eu nem sei ao certo qual é o objetivo? Então, como líder, ter essa clareza na comunicação, deixar claro qual é o objetivo, pelo que nós estamos trabalhando hoje, essa semana, esse mês, e como eu vou saber se esse objetivo foi atingido ou não? Então, ter essa clareza na comunicação vai fazer toda a diferença para você conduzir o time para ter resultado. Segundo comportamento aqui que vai conectar, mostra a importância do que está sendo feito. Então, não é só definir o objetivo. Qual é a
importância do que você está fazendo hoje? Qual é o impacto? E isso acontece muito, acreditam? Acreditam que quando as pessoas começam a fazer suas atividades, entregam, né, ali a atividade, muitos não sabem o porquê daquele relatório. Muitos não sabem o porquê aquela atividade precisa ser feita. E as pessoas só vão saber por que essa atividade precisa ser feita se você comunicar com clareza qual é o objetivo e por que esse objetivo é importante. Por que concluir esse objetivo dentro do combinado é importante? Por que a gente precisa fazer isso? Tem um time que eu acompanho que isso acontecia muito recorrentemente. As pessoas trabalhavam, faziam vários relatórios e eram relatórios para a diretoria, ou seja, relatórios que iam chegar na diretoria para tomada de decisão. E as pessoas que estavam fazendo o relatório não sabiam disso. E aí o líder pedia o relatório e recebia, fazia algumas alterações, mudanças, levava para a diretoria e a equipe nem sabia para que aquele relatório estava sendo feito. E aí um dia ele chamou a pessoa do time e mostrou que haviam alguns erros ali, que ele tinha mostrado isso na diretoria. E a pessoa assustou, falou: nossa, eu nem sabia que você levava esse material na diretoria. Parece absurdo? Gente, mas eu digo para vocês, não é. Isso acontece com muita recorrência. Muita recorrência de as pessoas não saberem o que elas estão fazendo e para que elas estão fazendo aquilo. Às vezes é só um pedido, né? O líder faz um pedido. Me envia aqui esse relatório. Tá bom, vou te mandar. E manda. E não sabe para quê? Onde que esse relatório vai chegar? Qual a importância desse material que está sendo enviado? Então, essa comunicação, ela faz muita diferença. Mostrar a importância. Qual que é a importância? Onde vai chegar esse material? Por que você precisa dele? E aí você pode pensar assim, mas eu vou ficar falando por quê? É importante você dizer qual a importância disso. Onde vai chegar? Para que é esse material? Isso faz parte da comunicação da liderança para gerar resultados, para gerar engajamento, para gerar motivação. E o terceiro elemento aqui que eu vou te trazer para você colocar, para você estabelecer critérios de entrega. Como eu vou saber se o que nós combinamos foi feito? Como eu vou saber se o que você fez está dentro do parâmetro que eu pedi, que eu preciso entregar, que eu preciso mostrar? Como? E parece simples, né? Tá bom, vou definir critérios aqui para entrega. Só que não é simples. Não é simples definir esses parâmetros de entrega. Por que a maioria das lideranças não fazem? Porque não é simples. Talvez você vai precisar de ajuda para definir os parâmetros. Às vezes a própria equipe pode te mostrar quais são esses parâmetros e como o time estrutura juntos essa linha para entregar resultado. Só que eu só vou entregar resultado se eu souber qual é o resultado que é esperado de mim. Como eu vou saber se eu atingi esse resultado ou não? Com parâmetros. Criando parâmetros. Então, olha só, vamos recapitular aqui. 3 comportamentos, né, para você já colocar em prática. Primeiro, definir objetivos claros. Quais são os objetivos dessa semana? O que eu espero de você? O que eu quero que você faça e direcione? Só que para você, líder, isso também precisa estar muito claro, porque às vezes nem para o líder não está claro. Então, se não está claro para você, você precisa buscar essa clareza antes de comunicar com as pessoas. Segundo ponto, mostra a importância do que está sendo feito. Qual a importância disso? Eu gosto muito de falar, né, de dar um exemplo de um hospital, porque as pessoas tendem a desvalorizar alguns trabalhos, de uma forma geral. Isso pela nossa cultura, nossa forma de lidar com as questões do trabalho mesmo, né? A gente vem trazendo uma herança que é uma herança muito forte. E pensa no funcionamento de um hospital. Assim, em várias empresas, mas eu gosto de falar do hospital porque o hospital precisa desse trabalho de uma forma muito mais expressiva, que é o profissional da limpeza, o profissional que limpa o hospital. Imagina se esse profissional não faz esse trabalho de limpeza. Então você tem muitos pacientes ali numa situação de saúde muito debilitada ou precisa realmente desse apoio, desse acompanhamento, e o hospital está sujo, não tem uma limpeza adequada, né? Ali tem uma questão de contágio muito forte, então a limpeza ela precisa ser feita de uma forma muito mais cuidadosa do que em um local onde não tem, né, esse tipo de limitação. Como mostrar? Qual a importância desse profissional dentro do hospital? E muitas pessoas lidam como se fossem um trabalho inferior, e não é. É um trabalho importantíssimo. Como que você mostra para esse profissional que o que ele faz ali é essencial? Manter esse hospital limpo, funcionando, manter esse hospital com aquele aspecto realmente de um lugar onde há cuidado, onde há ali o zelo pelo espaço, pelas pessoas que estão participando.
Percebem? Então, mostrar a importância do que as pessoas fazem vai realmente gerar esse engajamento, esse envolvimento e estabelecer critérios de entrega. Quais são esses critérios? Como eu vou saber, como você vai saber se o que nós combinamos foi entregue? Como nós vamos saber se o que foi combinado, foi feito? Precisa estabelecer critérios. E tudo isso que eu estou dizendo não são coisas simples de colocar em prática, não. Não são coisas simples, porque muito provavelmente você precisa de ajuda para construir esse caminho. Não é só fazer, né? Não é só chegar lá e trabalhar no dia a dia. Eu vou fazendo aqui, vou fazendo, vou trabalhando e vou recebendo meu salário no final do mês. Não. Você precisa saber como você vai colocar isso em prática no dia a dia para gerar resultados. E gerar resultados não é no automático. Precisa ser consciente, saber quais são os passos que vocês estão dando e o que você está colhendo disso. Então, saber onde você quer chegar e quando você vai colher o que você está fazendo, você precisa ter essa clareza. E sem clareza, você não vai conseguir nem medir e nem orientar as pessoas. A primeira clareza é a sua de saber o que você precisa. E o segundo, de orientar as pessoas para aquilo que você precisa. Então, esses são esses caminhos aqui para você conseguir gerar equipes, gerenciar equipes que geram resultados. Me fala aqui, qual desses aspectos aqui da comunicação você precisa evoluir? Em definir objetivos claros? Em mostrar a importância do que está sendo feito? Ou em estabelecer critérios de entregas? Qual desses elementos, desses 3 elementos você precisa evoluir e você precisa realmente cuidar nessa semana para você gerir melhor o seu time para alcançar resultados? Me diga aqui. E eu te falo, né? Tudo isso aqui, ó, para você definir objetivos, mostrar a importância do que está sendo feito, estabelecer critérios de entrega, você não precisa ser ríspido para lidar com essas 3 coisas. Pelo contrário, você precisa estar ali, presente, se envolvendo, mostrando para as pessoas o que você espera delas, como elas estão fazendo as coisas e como aquilo é importante. E quando, o que ela precisa fazer para realmente fazer a entrega combinada. Quando eu vou saber se essa entrega foi feita ou não? Eu confesso para vocês que para mim o mais difícil, os 3 são bem difíceis, mas eu tinha muita dificuldade de definir objetivos claros, porque às vezes os objetivos nem estavam claros para mim. Então na definição de metas, do que fazer naquela semana, eu ficava muito envolvida no dia a dia, na urgência do dia a dia e deixava de ter essa clareza, porque eu achava que trabalhar muito já era suficiente. E depois, com o tempo e com a maturidade na liderança, eu fui percebendo que não é sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar de forma direcionada, da forma correta. Então, se você trabalha muito, você está, na verdade, perdendo o seu tempo, porque você vai ser cobrado não é pelo tanto de trabalho que você faz, é pelo resultado que você gera. Então, às vezes, nem precisa de você trabalhar muito. Se você trabalhar da forma correta, você vai trabalhar de forma assertiva e vai usar muito melhor o seu tempo. E essa era uma dificuldade que eu tinha, de definir objetivos claros. Gente, às vezes nem o meu líder não tinha esse objetivo tão claro para me passar. Como que eu ia passar para o meu time? E eu vejo isso de uma forma muito recorrente, tá? O que a gente vai entregar essa semana? Qual é o nosso objetivo dessa semana? Qual vai ser o foco dessa semana? E quando você trabalha com objetivo e com foco, isso obriga o sistema a trabalhar com objetivo e com foco também, a ser um pouco mais diretivo no objetivo. E eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, que é necessário ter objetivo. Você precisa ter um objetivo. E se você tem esse objetivo, você coloca todo o sistema para ter objetivo claro também. Agora, se você não tem um objetivo claro, se você não sabe o que você quer da semana, se você não sabe o que você quer do mês, se você não sabe o que você quer do ano, você não consegue comunicar isso para o seu time. Você não consegue colocar para o seu time a importância do que está sendo feito. Você não consegue colocar as medidas de como você vai saber se isso foi feito ou não. Então, a primeira coisa é ter esse objetivo muito claro. E não é tão simples assim. Ó, o Charles colocou aqui, ó, acredito que o que é claro para mim não é claro para o outro. E esse é o desafio, Charles. Como deixar claro para você qual é o objetivo que você pelo que você está trabalhando essa semana. Qual é o seu objetivo essa semana? Quando está claro para você, você consegue deixar claro para o outro, deixar claro para o seu time qual é o objetivo.
o que é importante, qual é a importância do que está sendo feito. E quando você vai ter certeza do que está sendo feito foi concluído, foi cumprido. Essa é a diferença. Não é simples, mas precisa primeiro estar claro para você como líder. Pelo que você está trabalhando nessa semana? Se você estiver no automático, você não vai conseguir responder essa pergunta. E muito provavelmente você vai estar trabalhando muito essa semana e você não sabe qual é o objetivo dessa semana. Pelo que você está trabalhando essa semana? Pelo que você está conduzindo o seu time para alcançar nessa semana? Está claro para você? Está claro para o seu time pelo que vocês estão trabalhando nessa semana? Tá vendo que demanda um pouco de trabalho? Quando você define o objetivo, você precisa comunicar qual é esse objetivo. E às vezes não está claro para você, você precisa de um pouco mais de tempo para maturar esse objetivo, para conduzir o seu time para trabalhar em prol desse objetivo. Então, se você não tem objetivo, chega no final, como você vai cobrar o resultado? Se você nem sabe qual é o objetivo. Então, podemos começar por aqui? Qual é o objetivo dessa semana? Pelo que você está trabalhando nessa semana e pelo que e como você está conduzindo o seu time para alcançar esse resultado nessa semana. Faz sentido? Minha frase de hoje. Se eu soubesse comunicar com assertividade. Se todos soubessem se comunicar com assertividade. Se todos os líderes soubessem se comunicar com assertividade. Começando aqui, começando definindo o objetivo. Sem definir o objetivo, você não consegue mostrar a importância do que a pessoa faz e você não consegue definir parâmetros de entrega. Então, primeiro passo, qual é o objetivo da semana? Você trabalha por um objetivo. Qual é esse objetivo? Depois que você definir o objetivo e ter clareza desse objetivo, para comunicar para as pessoas qual é esse objetivo, para o seu time qual é esse objetivo, aí você vai mostrar qual é a importância do que ela está fazendo. E como você vai saber se esse resultado foi alcançado ou não? Quais são os parâmetros? Qual é o parâmetro que mostra se esse resultado foi alcançado ou não? Começa por definir o objetivo. O Charles colocou aqui, o objetivo dessa semana, qualidade. O que de qualidade? O que? Talvez você precise esmiuçar um pouco, né? Dentro da qualidade, qual é o seu objetivo dentro da qualidade? O que você quer dessa semana? Como você vai saber se esse objetivo de qualidade ele foi alcançado ou não no final da semana? Percebe? E aí você começa a trazer as coisas de uma forma muito mais palpável para você dar esses passos para alcançar resultado. Primeiro passo, objetivo. Qual é o objetivo? Para depois dar os próximos passos. Entregar no tempo certo. Entregar o quê no tempo certo? Bom dia, Érica. Você acha que um líder divertido não é respeitado? Não acho isso. O respeito, na minha opinião, é diferente de ser divertido ou não. O líder, ele pode ser muito divertido e ser muito respeitado. Eu acho que uma coisa não está associada com outra. O respeito, ele é construído a partir do que você faz, Então, ter coerência, o que você fala, o que você faz, alinhado ao que você acredita, fazer o que precisa ser feito com respeito. Isso demonstra esse parâmetro de confiança, sabe? A confiança, ela é o fator essencial dentro da construção desse respeito. Então, acho que não tem a ver, tá? Na minha visão. A questão de ser divertido com ser respeitado. Você pode ser muito divertido e ser muito respeitado. Porque essa questão de ser divertido tem a ver com a personalidade, né, da pessoa, de conexão. Então, talvez entender como que tá essa linha do respeito aqui no divertido, mas na minha visão não tem a ver, né? A pessoa pode ser muito divertida e ser muito respeitada. E pode ser divertida e não ser respeitada. E aí entender onde que tá essa linha ali da construção da confiança e de o que ele faz é o que ele fala. Aliás, o que ele fala é o que ele faz. Está alinhada com a linha ali, né, dos valores, da construção dos valores dessa liderança? Talvez isso é o mais importante. Isso é divertido, é muito legal. As pessoas se conectam com pessoas divertidas. Só precisa entender essa linha do respeito. E o respeito está associado à confiança. Faz sentido? Então, olha só. Na sexta-feira, eu vou fazer a live de perguntas e respostas. Então, na sexta, às 7h15 da manhã, eu vou responder perguntas. Então, venha, tragam suas perguntas. E eu vou chamar esse
esse programa, o de sexta, de Érica Responde. Então eu vou começar a live trazendo aqui algumas perguntas que eu já tenho recebido e eu vou responder outras perguntas. Então, se você tem perguntas para fazer e quer colocar aqui para a gente criar uma comunicação, uma conversa, e eu adoro conversar, adoro responder, adoro interagir, então traz a sua pergunta, interage aqui comigo, compartilha comigo suas questões, suas angústias, e nós vamos conversando aqui e eu vou responder as perguntas, tá bom? Então, na sexta-feira, você tem um encontro comigo e eu vou fazer o quadro Érica Responde. Então, traz a pergunta pra gente discutir aqui e conversar, tá bom? Então, ó, continue se desenvolvendo, continue buscando aprendizado, continue buscando ser esse líder que gere equipes para resultado. Esse líder de pessoas que é valorizado e desejado pelo mercado. Um grande abraço, um grande beijo. Nos vemos na sexta-feira. Obrigada pela companhia e até mais, até breve. Grande abraço. Tchau, tchau.